Boa noite a todos. Eu sou a Juliana Bender. Nós vamos falar hoje sobre esforço e oração, capítulo 6 do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel. Deixa eu só colocar aqui o tema, que nós já vamos começar. Esforço e oração. É o capítulo 6 do Caminho, Verdade e Vida. Muito bem. Vamos fixar o comentário, que eu já vou colocar ali o celular. Boa noite, mames. Muito bem. Voltando ao lar depois de 2 dias fora. Ai, meu Deus, o Facebook deu um tilt. Opa. Espero que o Facebook esteja transmitindo. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar sobre esforço e oração. Olha só, que maravilha é o tema do capítulo. Para quem ainda não conhece a nossa rotina, para este estudo a gente faz uma oração inicial. Depois nós fazemos a leitura com os comentários e encerramos com outra oração. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos fazer a nossa oração. Antes de mais nada, a gente faz aquela respiração profunda em 3 tempos, para que a gente possa serenar, entrar em conexão com a espiritualidade, para que a gente possa facilitar o trabalho da espiritualidade. Vamos lá? Inspire em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Senhor Jesus, iniciamos sempre agradecendo a oportunidade do estudo, a oportunidade de ouvirmos esse Evangelho bendito, esse Evangelho interpretado por Emmanuel, este Evangelho trazido por Emmanuel, pensado um versículo e explicado por ele, a proposta de ensino que ele nos traz, que possamos, Senhor, bem compreender, bem entender, bem aplicar essa lição de hoje sobre o esforço e sobre a oração, a necessidade do esforço e a necessidade da oração. Que possamos, Senhor, bem entender, para que, ao nos modificarmos, ao nos trabalharmos, alçarmos voos cada vez mais altos, que possamos estar convosco, Senhor, hoje e sempre. Inspira-nos, Senhor, para que possamos trazer uma boa compreensão, um bom entendimento, para que possamos, Senhor, receber a sua luz, receber o auxílio da espiritualidade, para que, com este auxílio, possamos, sim, entender e passar esse entendimento para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, tia. Seja bem-vinda. Lá vamos nós. Quem entrou? Ladeira, Tony. Seja bem-vindo, Tony. Prazer te ter aqui também. Ladeira, então, só nos flicks. Né, Ladeira? Só nos flicks. Muito bem. O capítulo de hoje, né, o capítulo 6, esforço e oração. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Bom, o título, esforço e oração. O versículo que ele traz é falando de uma solitude, vamos chamar assim, de Jesus, em que ele se despede da multidão, sobe ao monte para orar sozinho, à parte, né? Assim, apartado das pessoas.
E chegada já à tarde, estava ali só. À tarde, no meu entender, porque na época de Jesus, né, não tinha luz elétrica. Consequentemente, sempre que cai a noite, você não tem mais muito o que fazer, né? Não tem mais muito para onde ir. Então as pessoas se recolhem para em suas casas, né? Quem tem casa se recolhe para poder descansar e partir pro dia seguinte. Então isso está em Mateus capítulo 14, versículo 23. Então vamos entender por que esse momento afastado, né? Esse momento isolado de Jesus. Vamos entender. De vez em quando surgem grupos religiosos que Oi, socorro. Ixi, eu nem lembro se eu falei boa noite ou não, mas eu digo de novo. Boa noite, socorro. Seja bem-vinda, minha amiga. Então, de vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Bom, aqui a gente vai fazer logo um link, né? Com clausura, com monastério, com os ermitões, né? Eu acho que era muito comum na época de Jesus, né? Naquela época de deserto, até hoje ainda tem essas pessoas que se recolhem para serem ermitões, né? Se recolhem em isolamento absoluto. Muitas vezes, até hoje em dia, ainda tem aquela ideia, né, de que uma casa isolada no meio do nada vai te trazer aquela paz que você tanto anseia, deseja, né? Estar longe da corrida. Aê, voltou! Voltamos, né? Então vamos lá. Deu uma travadinha. Ai, espero que estabilize agora. Então, eu estava falando dos ermitões, de que até hoje existem pessoas que se recolhem, se afastam em locais ermos, né, praia deserta, ou no campo, assim, bem deserto, no meio do nada, ou se isola na montanha, né? Então, nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características da sua atividade divina. Então, neste ponto de se isolar só para viver de oração, né? Porque é disso que a irmã está falando, se isolar para só viver em oração. Não vive, não trabalha, só vive em oração. Então, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características da sua atividade divina. Ou seja, Jesus não ficou só orando. Ele também trabalhava o tempo todo. São duas características, o trabalho e a prece. E cultivou a prece em sua altura celestial. Às vezes, quando a gente está em casa, que tá aquele turbilhão, a gente faz assim. Engraçado, aconteceu de ter essa conversa no início. Pronto, voltou o Instagram, ou Facebook, perdão, que o Instagram tá caindo bastante hoje, já 2 vezes. Pois bem, vamos aproveitar que tá ativo. Gente do céu, deixa eu trocar aqui esse. Oi, eu troquei a internet aqui para ver se dá certo. Vamos ver se agora estabiliza, não cair mais. Voltando, eu estava dizendo que no início da pandemia eu tive uma conversa dessa. Uma amiga falando que ela não tinha filhos, então ela não tinha nada que fazer na pandemia. Em ter ficado dentro de casa, né? Que para ela estava sendo uma tortura, porque ela não tinha nada com o que se ocupar. E eu dizendo, mas já eu que tenho filhos, assim, estou muito ocupada. Isso que a gente tem aquele impacto, né? Que a gente está tudo desorganizado. Até a gente conseguir estabelecer uma nova rotina,
Demorou, né? Então foi bem naquele período que eu falava assim, nossa, mas você não sabe o que você está falando. Porque quem tem filho também está assim, ó, fazer comida, limpar a casa, cuidar de menino, fazer dever de escola, fazer ir para mercado e o medo de se contaminar, né? Pegar na maçaneta da porta já era um pavor tremendo. Então, olha só, o isolamento, né? Que Jesus nunca se isolou de tal forma só para ficar orando. Não, porque eu vim cumprir os desígnios do Pai, viver só de oração, só de luz, só de, de, de evangelho, de viver assim, só nas orações. Quando a gente está. Quando é que a gente vive o evangelho? Boa noite, Lu, boa noite, Tásia. Quando é que a gente vive o evangelho? Na convivência social, na convivência familiar, na convivência em sociedade. Nós somos seres gregários. Nós nascemos com o instinto da agregação. Nós nascemos com o instinto de vivermos juntos. É aquela coisa de, como diz o Karnal, né, que fala tão bem, que ele tem um livro sobre isso. É o dilema, não é o dilema, meu Deus. Acho que é o dilema do porco-espinho. Ai, meu Deus, o nome certinho, o título mesmo do livro, eu acho que eu esqueci. Mas o que fala esse livro? Sobre qual é a história do porco-espinho, né? Durante o inverno, o porco-espinho sofre tanto com o inverno quanto qualquer animal. E aí eles instintivamente se procuram ficar mais juntinhos para se aquecer. Só que o espinho espinha. E aí eles se machucam, aí se afastam. E aí eles aprendem que estar junto é espinhoso, estar separado é que é a solução. Só que morrem todos de frio. E aí, como esse, por isso que é um dilema, né? Como é que a gente resolve esse dilema? Quem sabe um aprendendo a cobrir o outro para que possam estar mais juntos. Que tal essa proposta? Boa noite, Dara. Que tal essa proposta? Então nós acabamos achando, muitos, né, acabam achando que ao se isolar em monastérios, né, em clausura, que vai simplesmente só rezar e viver só por o evangelho, só assim em oração, só para Deus e em oração. E aí, Emmanuel está lembrando que Jesus não viveu assim. Jesus trabalhava no meio de todo mundo com a turba, vivia na turba, mas também tinha seus momentos de oração, como este que foi narrado aqui naquele versículo que foi destacado. Então Jesus nunca ficou à distância das criaturas, com o fim de permanecer só em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Então ele tanto trabalhava como orava. Ele tinha os momentos de estar no meio da galera, naquele turbilhão, atende um, atende outro, atende um, atende outro, e tinha um momento de reserva, e tinha um momento de se apartar, e de introspectar, e de fazer suas análises, conversar com Deus, né? Ser médium de Deus, como é dito Foi uma psicografia, agora o autor eu não lembro. Então, despedida a multidão, ou seja, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Depois de toda a tarefa cumprida, que ele foi preso, o que aconteceu de imediato? Ele foi abandonado. Ele foi simplesmente largado pelos discípulos, que, deram no pé. E ainda foi negado 3 vezes por aquele que ele tinha mais afinidade, mais aproximação. O Pedro, Simão Pedro.
foi negado. E aí a gente pensa assim, meu Deus, mesmo com toda essa solidão, ele não se manteve só. Ele não se sentiu só. Ele tinha a ideia do trabalho no meio de todos. Então, despedir da multidão, ou seja, depois que ele trabalhava, que despedia a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar. Olha como é necessário trabalhar? Sim, mas é necessário ter uma pausa. A pausa para afiar o machado. Quem já ouviu isso? Não adianta só ficar cortando a árvore. É preciso parar também para afiar o machado. Não é verdade? É preciso pausar para orar, é preciso pausar para se alimentar, é preciso pausar para dormir, né? Que tem gente que é tão acelerada que acha que dormir é perda de tempo. Só que o nosso organismo é programado para o descanso, sob pena de graves deficiências neurológicas, cerebrais, hormonais. Tudo isso é um perigo. A gente não respeitar o nosso tempo. Então, quem só trabalha, esquece de afiar o machado e logo, logo ele fica cego. E quem só ora, esquece, afia o machado e não utiliza. Não utiliza. Não semeia, não produz, não acontece nada. Então, é preciso, ter o equilíbrio, a balança, sabe? Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. Então, a gente que reencarna, que permanece na Terra por reencarnação, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, ou seja, de evoluir espiritualmente. A gente está aqui, a encarnação pretende que a gente chegue aqui. E aí a outra encarnação, a gente chega aqui. A outra aqui, ou seja, são pequenos passos, mas sempre, ascendente. Então, com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer, pelo seu trabalho. Você trabalha? Você tem um trabalho? Amém, né? Jesus, amém. Graças a Deus que tem um trabalho. No que eu sirvo a Cristo neste trabalho? No que eu sou expressão do Cristo neste trabalho que eu faço hoje? Pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Seja lá que tarefa for, a gente pode transformá-la em uma tarefa santa. Em uma tarefa santa. Um médico, um enfermeiro, um advogado, um juiz, um delegado, um contador, um professor, enfim, um físico, um biólogo, um químico, um farmacêutico. Cada um tem sua função. Cada um historiador, um geógrafo, né? Como meu pai, para não esquecer as ciências humanas, um filósofo, um psicólogo. Todos, cada um tem a sua função. Então, se a gente pensa, né, que nesse trabalho que nós fomos convocados pela oração, nós conseguiríamos receber de Deus o auxílio indispensável para fazermos com que aquela tarefa seja revertida em benefício de todos aqueles que vêm usufruir do meu serviço. Se você é um servidor público, em servir com toda a humildade. Boa noite, Lilis. Boa noite, minha amiga. Se você trabalha na iniciativa privada, né? Assim, ser aquele que leva a paz, o evangelho, a caridade para o seu ambiente de trabalho.
não é verdade? Então, esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. É um complementa o outro. Eu oro e parto para o trabalho. Eu trabalho e volto agradecendo em oração. Então, eu vou para o trabalho, eu oro e parto para o trabalho. Aí eu volto do trabalho e encerro com a oração de agradecimento das grandes oportunidades. O Ladeira dizendo que todo trabalho é bendito. Sim, o trabalho dignifica o homem. Nós bem já escutamos isso, né? E de fato, é dignificante mesmo você ter um trabalho. Você poder sustentar sua família. A Socorro está dizendo que a prece é o silêncio que inspira. O trabalho é a atividade que aperfeiçoa. Emmanuel. Oh, que frase bonita, Socorro, de Emmanuel. Obrigada por ter compartilhado. A prece é o silêncio que inspira. E o trabalho é a atividade que aperfeiçoa. Muito bem, Socorro. Obrigada. Então, o esforço e a prece se complementam. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Já aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e pela ociosidade. Então, a criatura, nós, que apenas trabalhássemos sem método e sem descanso, acabaremos em desespero, com horrível secura do coração, também conhecido como estresse. O estresse é quando a gente é exigido demais. De nós nos exigimos demais, além dos nossos limites. É importante conhecer os seus limites. Faz parte da obrigação do cristão conhecer os seus limites na hora do trabalho, para que o trabalho seja de qualidade, seja de muita qualidade. Tem muita, como assim, eu tô ainda com a maternidade recente, 2 anos, o mais novo tem 1 ano e 9. Mas a gente sempre, um dos momentos mais estressantes da vida de uma mãe, particularmente, e de um pai também, quando o seu bebezinho está recém-nascido, o primeiro mês, em que a gente, por conta desse dorme tão pouquinho, que aí cochila 10 minutos, já acorda, cochila 20 minutos, já acorda, e aí você vai o dia inteiro nesse ritmo, para dar de mamar, aquela coisa toda. Isso é catalogado como uma doença, gente. Já assim, a pessoa fica transtornada e chega a ter baby blues, chega a ter depressão pós-parto, tudo por conta de um trabalho excessivo, sem tempo para respirar. Sem tempo para respirar é só um exemplo de como já é estudado pela ciência o desgaste excessivo, sabe? O estresse, a falta de pausa não é cristã, entendeu? Não é o correto. Aqueles que a gente vê assim, aquela pessoa máquina para trabalhar. Não, ninguém é máquina. Nós somos até uma máquina perfeita, criada por Deus, mas uma máquina biológica. E por ser biológica, você tem que obedecer aos comandos dela. Porque mesmo sendo máquina, toda máquina mesmo, quebra. Se você não fizer manutenção nela, ela quebra. Então, quando a gente diz a pessoa é uma máquina para trabalhar, tá falando bobagem. Porque até as máquinas precisam, um carro precisa de revisão de 6 em 6 meses, de ano em ano, dependendo do caso. Então, nós humanos também precisamos parar. Um computador, vira e mexe, você precisa formatar, você precisa limpar, você precisa fazer toda a manutenção.
Então é uma falácia dizer assim, eu queria ser uma máquina de trabalho, não descansar nunca. Não existe. Se por acaso você tenta fazer isso, seu corpo responde quase que imediatamente. Em pouco tempo, ele já começa a dar tilts. A fadiga, o estresse, já eles vão pipocar aí dentro de você. Então, que possamos respeitar o tempo, que possamos respeitar a nossa natureza biológica, na medida do possível, né? Com equilíbrio, porque sem ociosidade, mas também sem excesso de trabalho, para não pifar a máquina. Então, quem trabalha demais, sem descanso, acaba desesperado, com secura do coração. E aqueles que apenas só se dedicam à oração, sucumbe pela paralisia e pela ociosidade. A oração ilumina o trabalho. E a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Olha só, a oração ilumina o trabalho, sim. Mas a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Olha só a importância do trabalho, né? Então, cuida dos teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Cuida dos teus deveres, ou seja, faz o seu trabalho. Você precisa trabalhar, sair de casa, trabalhar 8 horas por dia? Vai lá e faz. Vai lá e faz com toda a dedicação que você puder, o máximo de dedicação que você puder dar. Você vai lá, cumpre seu dever. Você tem deveres perante uma casa espírita, assumiu compromissos? Vai lá, cumpre seu dever. E quando chegar em casa, quando você chegar em casa, ou seja, cumpra seus deveres, porque para isso que estamos aqui, para cumprirmos nossos deveres terrenos. Mas também nunca esqueçamos do monte, né, que Jesus subiu ao monte, localizado em nossos sentimentos mais nobres, a fim de orarmos à parte, recordando o Senhor. Mas na hora de orar, que a gente ore individualmente, em silêncio. Que tenhamos sim um momento de orar coletivo, mas também que façamos nossas orações individualmente. Só você e seu anjo da guarda ali, ó, tete a tete, sabe? Tete a tete? Pois é. Conversa, fala tudo. Não gostei de tal coisa, e agora o que eu faço para melhorar? E agora? Conversa. Isso é orar, recordando o Senhor, a fim de orarmos à parte, recordando o Senhor. Ai, gente, esse evangelho foi, esse texto de Amanda, né? Muito bonito, assim, da função da oração e do trabalho simultâneos. A gente escuta tanto assim, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar na casa espírita. Mas será que a gente tem esse tempo todo para esperar? Será que a gente vai chegar mesmo até a aposentadoria? Que a gente vai poder ter tempo, aí sim ter tempo? Ou será que quanto menos tempo a pessoa tem, mais ela consegue produzir? Vocês já viram isso? Quanto menos tempo a pessoa tem, mais ela consegue produzir? Que milagre é esse? Que milagre é esse? É o milagre da força de vontade. É o milagre do esforço dirigido, do foco. Que tenhamos então, Senhor, né? Vamos então, já partindo para a nossa oração final. Hoje foi curtinho, né? Já assim, concluindo o evangelho de hoje. Nossa, tá tão seco aqui que a garganta dá um nó. Então, já concluindo, para a gente sim cumprir nosso trabalho material, cumprir nosso trabalho na casa e lembrar
de fazer sempre as nossas orações, ao iniciar, ao encerrar, ao dormir, ao acordar. Sempre, meu Deus, lembrando dessas divisões de tarefas. Engraçado que eu falei sobre o tempo essa semana, né? E sobre a divisão de coisas circunstanciais, de coisas importantes, de coisas urgentes. Que tenhamos a noção, que nos debrucemos sobre isso e analisemos se a gente dedica tempo para coisas importantes ou se a gente fica só acumulando tempo, gastando tempo com coisas circunstanciais que não nos levam a lugar nenhum. Com essa reflexão, eu vou encerrando por aqui. Vamos fazer a nossa respiração em 3 tempos para a gente fazer a nossa oração final. Aqui, ó. Inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Deus. Obrigada por essa semana ter sido tão atribulada. Obrigada, Senhor, por todos os ensinamentos que eu tive essa semana, pela grande oportunidade de falar do Evangelho, de falar sobre o Espiritismo, de estarmos no nosso estudo aqui todas as noites, da presença dos amigos, de vocês todos que estão sempre nos acompanhando, os que são fiéis, que estão todos os dias, os que são eventuais também sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Obrigada, meu Deus, por ter a presença desses amigos. Obrigada, Senhor, por ter a oportunidade, sim, de trabalhar, de falar desse evangelho e de ser alertada da necessidade da oração, da necessidade do recolhimento, da necessidade, sim, de autoavaliação, cada dia, todos os dias, autoavaliar-se, para que tenhamos a verdadeira noção do trabalho com Cristo, do trabalho cristão, do trabalho verdadeiramente puro. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigada pela presença de vocês. Lembretes finais, colocar o copo de água do lado da cama de vocês, rezar para o seu anjo da guarda, pedir para ele fluidificar aquela água, colocar nela o remédio que cada um de nós necessita. Remédio para a cura de males físicos, remédio para a cura de males espirituais. No dia seguinte, você bebe aquela água com toda a fé que você tiver. Compartilhe, mande para os seus amigos e até amanhã às 21h30, se Deus quiser. Beijo a todos. Tchau, tchau.